nós vamos ler desse livro Jesus no seu dia a dia. Adquiram, é muito inspirador. Eu vou me sentar para poder folhear melhor. O título que nos inspirou a palestra de hoje, que está lá no cartaz, é Tome Cuidado. A vida no corpo é um risco permanente para aquele que deseja evoluir. Aqui, o fascínio do dinheiro, ali, a ilusão do poder, acolá, o sexo sem responsabilidade. Por isso, tome cuidado. Mediante convite à inocente festa, tome cuidado. Mediante proposta de ganho fácil, tome cuidado. Mediante carência afetiva de outrem, tome cuidado. Como ainda somos mais trevas que luz, tome cuidado, é pouco. Para aquele que está tentado ser melhor, não há proibições, mas é necessário estar atento ante as armadilhas do plano espiritual inferior e, principalmente, com as armadilhas da nossa própria invigilância. Tome cuidado. Você é livre e, justamente por causa disso, deve ser cuidadoso. Há situações que não lhe convêm. Tem tendências ao álcool? Não vá ao bar. Tem tendências ao sexo irresponsável? Não procure locais que favoreçam tal equívoco. Tem tendência à ociosidade? Não vá à cama. Ao mesmo tempo que sua liberdade de escolha ressalta a bondade do Criador, também o torna responsável por pelos seus atos. Tome cuidado. E assim, queridos irmãos, felizes estamos por estar aqui, tendo feito essa escolha, fazendo uso da ferramenta mais poderosa que temos, que é o nosso livre-arbítrio. Decidimos estar aqui nessa manhã para aprender um pouco mais com o Teu Evangelho, Jesus. Por isso te somos gratos. Por além de nos ofertar todo esse roteiro de felicidade, que é o Teu Evangelho, Tu nos fortalece nesse propósito de conhecê-lo cada vez melhor, para guiar os nossos passos, as nossas palavras, as nossas ações, para, como disse a lição que acabamos de ler, para que nós fiquemos sempre na observância do nosso próprio cuidado. Nós fiquemos atentos cada vez mais sobre o nosso pensar, o nosso agir, sobre o nosso falar, porque isso pode mudar todo o resultado daquilo que nós nos propusemos fazer, quando aqui decidimos voltar, saindo da pátria espiritual e nos reencarnarmos nesse planeta Terra, que é o planeta de escola, expiação e hospital. Mas te somos gratos aos benfeitores dessa casa, que têm nos fortalecido nesse propósito, e está sempre tomando essa decisão assertiva de buscar no conhecimento o alicerce desse propósito. Por isso, Jesus, te pedimos as tuas bênçãos para que essa reunião se faça, como sempre se faz, sob a tua luz, e que nós estejamos propensos, abertos, para compreender as lições que nos chegarão através da nossa irmã Patrícia, que muito educadamente, muito preparada pela oportunidade que lhe foi oferecida, não hesitou um só segundo de dizer, eu topo, eu vou fazer a substituição da nossa irmã, que passa por um momento difícil. E nós estamos aqui para acolhê-la e dar a ela todo o suporte que as nossas vibrações de amor podem oferecê-la, para que ela possa, em sintonia com o seu mentor espiritual, realizar a tarefa edificante a que se propôs, que é compartilhar conhecimento espírita que tem tanto nos ajudado a vencer a nós mesmos. E assim, Jesus, abençoe esse nosso propósito, fica conosco, não só agora, mas todo sempre, que assim seja. Vocês não conhecem, mas está aqui a Patrícia Lisboa, que veio de Lisboa, para nos ajudar a entender um pouco mais, e eu acho que deu para vocês perceberem que o título Tome Cuidado e Diante da Lei estão intimamente afinados, né? Quando ela falei, Patrícia, precisamos que a gente resolva essa questão, você tem alguma palestra? Ela foi catar lá nos cardápios dela, e ela encontrou, eu falei, tá, só o título já diz tudo para mim, né? Está de acordo com o tema proposto, quer dizer, né? Com você, Patrícia. Bom dia. Nossa, que alegria, né?
Gente, a gente agradece muito a oportunidade. Sabemos que é uma responsabilidade muito grande estar aqui à frente. Mas sabemos também que é através dessas oportunidades que a gente cresce um pouquinho mais, que a gente aprende, porque o primeiro a preparar, a trazer aqui para vocês somos nós. Então, a gente acaba aprendendo primeiro, né? E aí, como o Daniel já explicou bastante, nós trouxemos esse tema, mas antes eu gostaria de agradecer a Jesus por esta oportunidade, que a luz, que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra neste ambiente, possa ser sentida por todos nós, né? Que possamos abrir os nossos corações e não estarmos aqui simplesmente por estar, deixarmos realmente lá fora os nossos problemas e abrirmos os nossos corações para melhor absorver cada palavra, cada imagem que for trazida aqui na manhã de hoje, para assim, quando nós sairmos daqui, sairmos um pouquinho melhor do que quando entramos. E nós trouxemos aí esse tema com essa imagem muito bonita, que nos traz assim uma reflexão dentro desse tema, diante da lei, fazendo esse link com o livro Jesus no Teu Dia a Dia, com essa página Tome Cuidado. Então, a página Tome Cuidado, ela faz um alerta para que a gente realmente possa tomar cuidado no nosso caminhar terreno, no nosso dia a dia. Que é quando a gente está aqui no Vinha de Luz, parece que tudo é mais fácil, né? Parece que é mais leve, mas é lá fora que a gente realmente precisa tomar o cuidado, vigiar, orar, ter realmente essa cautela. E ali na página ele traz vários exemplos, e aqui a gente também vai trazer várias reflexões. E aí esse tema, diante da lei, diante, estar à frente, né? Perante a lei, né? Essa lei que é um código de conduta, que vai nos direcionar uma regra. Então, estar diante da lei é isso, é nos posicionarmos perante a lei. E é claro que nós estamos encarnados, nós temos as leis humanas, a gente vai comentar, e a gente tem total consciência de que quando a gente não cumpre a lei humana, uma hora a gente é penalizado. Às vezes pode até demorar, né? Pelo retardo aí da nossa justiça humana. Mas hoje a gente vai focar a justiça divina. Essa justiça que hoje, quando a gente convive aqui no mundo, muitas das vezes lá fora a gente escuta assim de alguns irmãos, e até espírita. Ah, esse mundo não tem jeito. Fulano faz de tudo e não é penalizado. Será que não? Será que a gente acha que é só esse dia, essa encarnação? Não. Em algum momento, a gente vai ter esse retorno. Essa dívida fica, e a gente vai ter que sanar essa dívida. Então, nós vamos observar que essa lei é a base do universo, a lei divina, regendo não apenas o mundo físico, mas também as vidas e as ações dos espíritos. Então, meus queridos, vamos tirar o pé da terra. Vamos olhar mais além. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Não é só aqui, nesse berçário, esse grão de areia que é a terra. É muito mais. E essa lei divina, essa lei natural, essa lei de Deus, ela está em tudo. E é assim, para nos centralizar, para nos harmonizar, nos trazer realmente esse alinhamento. Porque a gente vai ver que quando a gente sai das leis divinas, o que acontece? A gente tem o sofrimento, a gente tem as dores. Por quê? Porque não cumprimos com as leis de Deus. Avançando um pouquinho mais. A lei divina representa o conjunto de princípios eternos e imutáveis que regem o universo moral. Elas são eternas e imutáveis como o nosso Pai. Está lá na questão do Livro dos Espíritos, na questão 615.
Então, ela não muda. A lei divina não muda. Ela é imutável. Nós mudamos, eu mudo, Daniel muda. Que bom que a gente muda, que a gente se melhora, que a gente se aprimora. Só que a lei de Deus, ela não muda. Ela está imóvel lá, esperando a gente. Quem tem que se mover e se adequar às leis somos nós. E é uma organização tão plena, tão absoluta, tão inteligência suprema desse ser, que a gente chama de Deus, nosso Pai, que a gente não consegue mensurar quando a gente vê as respostas do Livro dos Espíritos, de como a gente pode se enquadrar. E aí a gente vai ver mais à frente, dando um exemplo, diferente das leis humanas, que são temporárias e imperfeitas. Vão mudando. As leis de Moisés, né? Os 10 mandamentos que, na época, se fizeram necessários serem daquele tipo, daquela forma, para condicionar o povo a errar menos, a ajudar, hoje a gente já tem um outro tipo de lei, que nós mudamos. E a lei de Deus, ela é o quê? Justa, perfeita e aplicável. Aí tem uma notícia aqui para todos. A todos os seres, para todos nós. Então, vamos tirar da nossa cabeça, da nossa fala, aquilo que a gente, às vezes, compartilha lá fora, que o mundo não tem mais jeito, que fulano não vai ser penalizado, faz de tudo. Tudo que nós fizermos, a gente vai ter que dar conta a Deus, nosso Pai. Então, que possamos fazer a nossa parte, que automaticamente a gente reflete no outro com aquela nossa mudança. Dito isso, vamos avançar. E aí, na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec, sabiamente, esse irmão que nos trouxe e que traz tantas perguntas, vamos pegar, vamos estudar o Livro dos Espíritos, o primeiro livro do Pentateuco, e que muitas das vezes a gente não pega para estudar, a gente já quer tudo pronto, né? Já quer respostas, não quer ter aquele trabalho de estudar, de pensar, de refletir, aquilo que Kardec traz da fé raciocinada. Vivemos já há muitos anos atrás, e muitos daqui, assim como eu, em outras religiões, e que hoje a gente tem essa fé raciocinada, né? É claro que a gente tem que ter gratidão por tudo que vivemos no passado, que nos faz e nos traz essas experiências para nos tornarmos melhores. Mas hoje a gente já tem essa fé raciocinada. O que é realmente, que traz para a gente realmente esse universo maior onde nós estamos. E aí Kardec faz essa pergunta, o que se deve entender por lei natural? Por que eu trouxe essa questão? Olha só. A lei natural é a lei de Deus. Então, em tudo rege a lei de Deus. Não há uma folha que caia sem o consentimento de Deus. E há tudo um equilíbrio, tudo. Né? A gente, às vezes, vê algumas notícias, mas ouve isso, ouve aquilo, mas está tudo dentro da programação, não está nada fora da harmonia. Nós é que ainda não estamos vibrando nessas leis de Deus. Nós é que não estamos fazendo o consentimento de estar participando na lei de Deus. Então, somos nós é que temos que mudar. E aí, olha o que ele traz. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Quem aqui não quer a felicidade? Quem não almeja a felicidade absoluta, relativa, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós só somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus. Então, quem tem que mudar? Somos nós. A gente é que tem que estar diante dessa lei suprema, divina, para nos adequarmos e mudarmos. Aí eu botei assim, ó, diante da lei, e um rapaz numa estrada com várias interrogações, que essas interrogações serão para nós. O que eu tenho feito?
Como eu, Patrícia, nesta encarnação, estou me comportando? Depois de tudo que eu estudo, que leio, como eu estou fazendo? Eu estou cumprindo a lei de Deus? A lei humana dá a César o que é de César. Vamos fazer o que é para fazer. Mas e a lei de Deus? Como eu estou fazendo? Como eu estou me comportando? Será que quando eu saio aqui do Vinha de Luz, lá fora, eu consigo praticar? Porque no Livro dos Espíritos nós vamos ter lá as 10 leis. Lei do progresso, sociedade, adoração, lei natural. Está lá, o tempo não dá para falar de todas. E a última, lei de justiça, amor e caridade. Será que eu estou descruzando os meus braços e estou fazendo algo dentro da lei de Deus? Dentro da lei divina? Esse Pai que é todo bondade e que, como um pai aqui, humano, não quer para o filho nada de ruim, assim também Deus, nosso Pai Supremo, não quer nada. Pelo contrário, Ele não te cobra nada. Ele espera para que a gente desperte para a sua lei. Com toda paciência, Ele espera. E a gente, se não está dentro da nossa lei que a gente acha aqui, que não faz assim, que não faz assado, a gente já começa a puxar a orelha. Não é assim? E aí, diante da lei, olha só, nenhuma, e sem saber, sem ver meu slide, o Daniel na prece falou essas palavras. Nenhuma ação, pensamento ou intenção é insignificante, ou seja, nada do que eu pensar, do que eu agir, ou a minha intenção é descartada, é insignificante. Tudo o que fazemos gera uma consequência. Tudo. Ah, Patrícia, eu não falei, mas pensei. Então, a nossa responsabilidade se torna maior, porque aqui, não só, como falou no outro slide, parte física, que somos nós, que estamos aqui encarnados, como o mundo espiritual, os nossos irmãos que vêm aqui assistir a palestra, que a gente acha que tem as cadeirinhas vazias, não, estão aqui conosco. Porque vêm assistir, vêm compreender, vêm assimilar, vêm estudar. Então, tudo gera uma consequência. E o que eu venho pensando? O que eu venho atraindo? O que eu venho vibrando? Para o bem ou para o mal? Como eu estou me comportando? Será que eu estou tendo cuidado com o meu pensamento? Será que eu estou tendo cuidado com as minhas ações? Como está sendo o meu comportamento? E olha, a gente às vezes, para trazer aqui, a gente vê várias palestras, até para trazer de uma forma mais didática, eu, quanto professora, de trazer algo mais assim, que fixe mais. E aí Haroldo Dutra fala que se a gente não ir nos acostumando e trocando nossa forma de pensar, na espiritualidade é mais complicado. Porque aqui eu pensei em alguma coisa e vocês nem sabem o que eu estou pensando, certo? Na espiritualidade, não. Pensou, captou. Pensou, já ouviu. Então, vamos começar a partir de hoje a trocar os nossos pensamentos, a vibrar, a fazer realmente, dentro dessa conduta da lei divina, o que a gente pode mudar. A gente traz mais algumas reflexões. A lei, ou seja, estar diante da lei, ela age como um espelho. O bem que praticamos nos retorna de forma positiva e o mal de forma negativa. É a lei de causa e efeito. Ah, Patrícia, mas eu só faço bem e nunca recebo nada. Já está cobrando. Você está fazendo esperando um troco. Não é isso. É fazer sem esperar. É fazer por caridade, por amor, por compreender que aquele irmão está numa outra faixa etária, em termos de entendimento. Nós fizemos a opção de estar aqui neste domingo, chovendo, poderia estar em casa, né?
Mas a gente fez a opção. Por quê? Porque a gente quer esse despertar. A gente quer essa acolhida em nossas vidas aqui terrenas para poder a gente já conseguir caminhar melhor. Estar diante da lei é enfrentar essas consequências que podem se manifestar na vida atual ou em encarnações. Então, se eu me posicionar diante da lei já nesta encarnação, eu já vou estar preparando a encarnação seguinte de forma mais leve. Mas eu preciso cumprir com aquilo que Deus nos dá como lei. E aí, eu trouxe aqui, né, uma imagem simbólica de Jesus, que Jesus, já na época, está lá anotado por Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Jesus veio cumprir a lei de Deus. Ele não veio tirar nada, modificar nada. Ele só veio substituir o amor, o perdão, a caridade, para que possamos, já desde aquela época, já ir, de uma certa forma, despertando. E aí, onde está essa lei? Né? A gente pode, às vezes, se perguntar, mas e essa lei divina está onde? Está escrita onde? Onde eu pego lá no papel que eu vejo que está lá as leis de Deus, para eu me alinhar, me equilibrar, né? Para eu não me afastar? Onde está escrito? Kardec, sabiamente, mais uma vez, ó, livro dos Espíritos. Essas questões que às vezes fervilham dentro da nossa cabeça, do nosso pensamento, vamos lá, vamos tirar uma horinha de ficar, às vezes, naquele marasmo dentro de casa. Vamos pegar o livro dos Espíritos. Abre aleatoriamente, se for o caso. Vamos começar a ler, estudar. E na questão 621, Kardec pergunta aos espíritos superiores que ajudaram na codificação, né, em todo o amparo dele para a confecção do livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Desculpa, a lei de Deus. E aí vem os espíritos superiores e bem diretamente responde: na consciência. Na nossa consciência. E aí a gente vai vendo que isso é tão verdadeiro que, se hoje a gente lá fora for fazer algo que vá bater um pouquinho dentro da gente, acende uma luzinha vermelha aqui, ó, na nossa consciência e fala assim: Patrícia, está errado, você não estudou, não foi assim que você aprendeu lá no Vinha de Luz. E ainda mais, não foi isso que você falou naquela palestra. Não foi isso. E aqui você está tendo uma outra atitude? Como isso? A nossa consciência. Então, onde está escrito a lei de Deus? Essa ordem suprema de algo maravilhoso está dentro de nós. O que o Espiritismo faz é desabrochar isso em nós. É trazer à tona. Mas, para isso, nós vamos ver mais à frente, nós temos a liberdade. Nós temos o livre-arbítrio. Então, escolhemos ou não. Então, hoje, vamos passar a refletir que a gente pode escolher para o bem, que a gente pode escolher essa mudança. E aí, Kardec, não muito satisfeito, que ele era assim, né, ele queria bem esmiuçar, eu lembro muito do Daniel, na questão 621A, ele ainda pergunta assim: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, então, se está aqui, que necessidade havia de lhe ser ela revelada, né? As leis de Deus? Que necessidade tinha, né? Jesus falar que vai vir um Consolador, que vai vir todo aquele... Né? Que necessidade teria isso? E aí os espíritos vão responder: ele, o homem, a esquecera e desprezara. E quantas vezes a gente esquece e despreza para ter os momentos fúteis, rápidos, aqui, materialmente falando. Quantas e quantas vezes, ou senão a gente usa aquela frase: todo mundo faz, por que eu não posso fazer?
né? Então, não é a religião, é a religiosidade. O que eu estou aqui dentro do Vinha de Luz, o que eu preciso mudar, sou eu, para comigo mesmo. E aí eles terminam. Quis, então, Deus que lhe fosse lembrada. A paternidade divina é tão grande que Deus manda a todo momento para que seja lembrada, porque nós, filhos de Deus, esquecemos, desprezamos e deixamos de lado. Então Deus vai sempre estar nos trazendo isso de forma bem natural. E aí, como nos posicionarmos diante da lei? Como? Pelos roxinhos aqui, todos já estiveram aqui no Vinha de Luz. Então, todos nós podemos dizer que somos espíritas, certo? Não é isso? Como eu posso me posicionar diante da lei de Deus? Diante da lei divina? E aí a gente tem vários tópicos, mas a gente trouxe aqui 4. Autoconhecimento, aceitação consciente, resignação ativa e prática do bem. Reconhecer nossas imperfeições e a necessidade de crescimento espiritual constante. A ação de reconhecer em nós. Vamos mudar a chave. Geralmente a gente fica sempre olhando para o outro. Vamos mudar em nós, reconhecer em nós. Se olhar mesmo no espelho e falar, poxa, hoje eu vou ser melhor do que ontem. Hoje eu preciso reconhecer que Deus nos dá essa infinita oportunidade para nos melhorarmos. Então, eu preciso me reconhecer. E essa aceitação consciente, aceitar as experiências da vida como oportunidades de aprendizado e evolução. Tudo que nós estamos passando, ele vai servir de aprendizado e de evolução para cada um. Cada um vive uma vida, porque precisa aprender e evoluir. Resignação ativa é enfrentar as dificuldades com serenidade, extraindo delas lições valiosas. Isso aqui que pegou em mim, tá? Resignação. Será que a gente tem a resignação? Vou falar por mim. Será que em momentos de dificuldades eu paro e tenho a serenidade, porque falar é fácil aqui, lendo é fácil, né? Mas quando eu li e fiz, eu falei, será que eu, Patrícia, eu tenho essa serenidade? Né? De extrair daquelas dificuldades as lições benéficas, valiosas para mim. É difícil, mas não é impossível. A gente hoje aqui está tendo o quê? Um norte, um direcionamento para a gente ser. A gente vem, depois volta, aquilo que a gente vem de anos, de séculos, errando sempre e batendo sempre na mesma tecla. Hoje está nos sendo dado a oportunidade de mudança, como para todos. Deus não faz distinção. Só aquele grupinho lá do Vinha de Luz? Não, dá oportunidade a todos. Mas também dá a liberdade de cada um no seu momento despertar. Claro? Interessante que a palavra serenidade ali é um sentimento que a gente deve... Para que todos ouçam lá embaixo. Lembrar que essa palavra serenidade ela é muito abrangente. Eu estava aqui ouvindo e lendo ali, me passou pelo meu pensamento, né? Por quê? Porque às vezes serenidade significa manter a calma diante de uma dificuldade, etc. Tal. Você até às vezes consegue administrar isso bem, né? Mas tremenda fraude, né? Porque no pensamento, tremenda fraude, né? Tu tá ali se rasgando de raiva e tá falando, mas meu amor, tá tudo certo, fica tranquilo, tô em paz. Mas não tá. Então, como é provocativa essa ideia de serenidade? A gente precisa estudar essa questão dentro de nós. Será que nós estamos sendo verdadeiros nessa manifestação visual com o outro de serenidade? Ou diante da ação? Porque passa pelo pensamento antes, né? Então, educar o nosso pensamento é que vai construir essa serenidade autêntica diante das vicissitudes da vida, né? Então, assim, a gente precisa ser mais abrangente mesmo, né? Quando você estava lendo, eu estava
aqui me soprando no ouvido. E é isso mesmo, ô Daniel, é essa serenidade. As palavras, o tema é tão amplo que a gente não consegue, né, em 50 minutos, falar tudo. Mas fica a sementinha aí para que a gente possa realmente despertar, né, Daniel? E procurar mesmo as palavras, o que a gente pode mudar. Prática do bem. Buscar constantemente fazer o bem, auxiliando no progresso próprio e alheio. Será que a gente procura ajudar? Ah, Patrícia, mas quando para lá no sinal eu dou um dinheirinho. Tá, não é só isso. Além do dinheiro, será que no meu trabalho, na minha família, no meu dia a dia, dentro do ônibus, dentro de qualquer meio de condução, eu procuro fazer o meu melhor? Eu procuro ouvir aquele irmão que naquele momento precisa desabafar? Eu consigo dar um abraço naquele irmão que chega descontrolado para trabalhar, porque teve um problema na noite anterior? Como eu me comporto na frente do bem, que nos é ofertado todo momento a fazer? Estar diante da lei significa reconhecer que nossas dificuldades não são punições, mas oportunidades sagradas de evolução espiritual. Vamos colocar isso em nossa mente. Deus punitivo, Deus que castiga, que nos dá, não existe. Nunca existiu. Foram criações nossas do passado e que hoje a gente vê que não é assim. Hoje a gente compreende através do Espiritismo que não é assim. Então a gente já consegue ver que não existe punição. Por quê? Porque como Deus deixa que Daniel seja beneficiado e eu não? Não é assim. Tem um merecimento, né? Tem todo um processo ali que acontece. Então, vamos tirar realmente o véu da palavra e vamos tentar compreender aquilo que a gente tem passando. Então, estar diante da lei é esse reconhecimento, essa aceitação, transformação e elevação. Aqui é bem curtinho. Reconhecimento. Identificar os desafios como de lições necessárias para nosso crescimento. Aceitação. Abraçar as experiências com humildade e disposição para aprender. Disposição para aprender. Gente, vamos descruzar os braços para estudar. Nada cai de bandeja no nosso colo. A gente precisa tirar aquele cansaço, aquele, né, desânimo. Ai, mas hoje está chovendo, hoje está muito sol. A gente tem estudo até virtual, como o Daniel colocou para a gente. Transformação, permitir que as lições moldem nosso caráter em direção ao bem. Elevação, alcançar o nível superior de compreensão e compaixão. Só que hoje a gente vai vendo que a gente alcança o nível superior de crítica, de apontar o dedo, de dizer que fulano é assim, que fulano é assado. Vamos mudar, vamos mudar. As provas que enfrentamos hoje são reflexo de escolhas passadas. Mas, ó, botei bem grande aqui, ó, também sementes de um futuro melhor. Então, o que eu plantar hoje, o meu futuro vai ser melhor. Se eu não plantar hoje, eu não consigo colher amanhã. Então, aquele irmão que a gente vê hoje, né, vamos dizer assim, dentro, numa resignação, né, em algo já bem melhor do que a gente, é porque ele plantou no passado, estudou e hoje está aqui, já diferente da gente. Não é porque Deus deu para ele, não. Livre-arbítrio. Nossa, aí eu botei uma estrada aqui, né, assim, um pouquinho torta, mas com uma luzinha lá no fundo. É assim, ó, cheio de vai e vem, ó. Então, a gente traz aqui 3 pontos, e é claro que é muito mais abrangente. O nosso livre-arbítrio, essa escolha consciente, o progresso gradual e a responsabilidade moral. Cada ser possui a liberdade de escolher entre o bem e o mal, sendo responsável pelas consequências. Deus nos deixa livre para escolher o bem e o mal. Nós não somos marionetes que Deus bota para cá, bota para lá. Não.
Nós somos livres. Só que o que eu escolho, eu sou responsável pelas consequências. Progresso gradual. Através de nossas escolhas, evoluímos espiritualmente, aprendendo com os erros e os acertos. É igual na escola. O aluno vai errar? Vai. Mas ele já não vai errar mais aquela questão. Ele vai aprender, vai compreender, e na hora da prova já não vai errar mais. Não é assim? E assim a gente aqui. Responsabilidade. Somos plenamente responsáveis por nossos atos e suas repercussões na vida própria e alheia. Porque nós estamos inseridos aqui, ó, no universo, como eu falei no início. Aquele grãozinho de areia, que é o berçário do planeta Terra, aqui onde nós nos encontramos, é um grãozinho de areia. Mas nós somos responsáveis, porque nós estamos aqui, por nós e pelos que estão à nossa volta. As escolhas morais, mesmo diante das leis divinas, mantemos nossa capacidade de escolha. Deus nos dá essa capacidade de escolher. O livre-arbítrio é um dom sagrado que nos permite decidir nosso destino espiritual. Então, a gente vai estudando, vai vendo que uns estão mais à frente, outros estão no meio e outros ainda estão lá atrás. É porque a gente tem a nossa liberdade para o nosso desenvolvimento espiritual. Assim Deus nos permite. A gente trouxe aqui esses 5 símbolozinhos. No nosso dia a dia, a gente tem o nosso impulso inicial, a gente reflete aquilo que a gente estudou e que deixou entrar. Porque, por muitas das vezes, nós estamos aqui estudando, mas pensando no cachorro que a gente deixou em casa, no arroz que a gente precisa fazer para a marmita do dia seguinte. A gente está fazendo só a figuração, mas nós não estamos completos aqui. Por isso que, no início, eu pedi, vamos ficar completos aqui. Esse é um momento nosso, único, de receber todas essas informações, assimilar, para que lá nos ajude. A decisão, a ação e a consequência. Vamos ver isso. No início, a gente tem esses sentimentos, né? Desejos que surgem espontaneamente. Por quê? Nós temos sempre ao nosso lado, desde o momento que a gente encarna, o nosso anjo guardião. Esse irmão que fica conosco 24 horas. Todos nós temos. E aí a gente, às vezes, vai fazer uma coisa e que não é legal. A gente ouve lá dentro da nossa cabecinha assim, vai não. Né, Daniel? Faz não. Porque sabe que a gente está descumprindo a lei de Deus. E Ele está ali do nosso lado nos orientando. E aí a gente tem, às vezes, esse impulso. Eu vou fazer. E aí a gente reflete, né, aquele momento crucial de análise e ponderação moral. Hoje, eu já repenso, puxo o freio de mão. Opa, o que isso vai me acarretar? O que eu estou fazendo não é para o outro. É para o meu progresso. Ou bloqueio espiritual. A gente não regride, mas a gente para. Então, essa encarnação tem que ser para a gente evoluir. É uma oportunidade que a gente está tendo. E aí a decisão, a escolha consciente entre diferentes caminhos. Aquele desenho do livre-arbítrio. A gente vai ter todos. Hoje, a gente vê uma grande massa de irmãos seguindo um caminho. Mas é o despertar de cada um. É a consciência de cada um. E a ação, a materialização da escolha no mundo físico. Eu penso em algo, eu vibro em algo e eu consigo materializar essa escolha. E o resultado natural que retorna para o espírito. Né? Aí a gente vai ver aqui, por quê? A justiça divina em ação. Algumas características, porque ainda somos assim, bem limitados na compreensão ainda da justiça divina. A justiça divina ela é perfeita e infalível. Se eu não conseguir nesta encarnação, Deus vai me dar a oportunidade, no momento que eu conseguir, puder, conseguir todos aqueles irmãos que vão vir como pai, como mãe,
né? Toda aquela família que aceitar estar comigo aqui, né? Então, ó, ela é infalível. Aquilo que eu fiz, eu vou estar vindo aqui para acertar. E essa justiça, ela é aplicada com amor e misericórdia. Porque a gente se sente juiz, né? A gente já quer aplicar aquela justiça, né? Não, porque se fosse comigo, eu faria aquilo. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Que a gente já deixa já aflorar esses instintos em nós, né? A justiça divina, ela considera as intenções e circunstâncias. Lembra naquele slide anterior? Ação, pensamento e intenção. Se a minha intenção é a melhor, Deus está vendo. Deus está vendo que eu estou querendo fazer o melhor. Pode não ter dado certo, mas eu quis fazer o melhor. Então, essa intenção, Deus vai levar em consideração. Oferece sempre oportunidade de reparação. Deus nos dá sempre a oportunidade. Quer voltar de novo, meu filho? Então, tá bom. Você vai voltar com isso e isso. Não, mas me dá mais. A gente sempre pede muito. Não, menos um pouquinho, porque sabe que a gente... né? Então, essa reparação é as nossas existências aqui. É a reencarnação, é a oportunidade de estar aqui de novo. Refazendo da onde nós paramos. Da onde a gente não teve força, coragem e perseverança para seguir. Porque quando a gente encarna, é feito tudo para dar certo. Tudo. Cada detalhe. No plano reencarnatório, tem um pavilhão que é feito estudo de como vai vir o seu corpo, as suas doenças. É um preparatório que a gente não imagina. Mas é tudo com um destino para dar certo. Só que nós temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. A gente encarna e aí eu teria que seguir aquele caminho, mas eu quero seguir o outro. Vou poder? Vou. Mas lá na frente eu vou ter que ressarcir. E aí a gente vai vendo que a justiça de Deus não busca punir, mas educar e promover o crescimento espiritual. Porque muitas das vezes, a gente às vezes vê irmãos com muitas limitações físicas. E aí a gente se questiona, mas como é que pode, né? Deus está punindo? Não. Deus está educando. Deus está promovendo o crescimento espiritual. E por muitas das vezes, a gente olha aquele irmão e fica com pena, com dó. Não, a gente tem que olhar aquele irmão e fazer uma oração para que aquele espírito que se encontra naquele corpo tenha força, coragem para seguir aquilo, ou que foi imposto para ele vir, ou que foi pedido por ele. Então, vamos ir tirando alguns rótulos que a gente traz do passado. E aí, a gente traz aqui essa questão, que é a fabulosa 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem será? Quem será? Né? E como a gente precisa de imagem para nos conectarmos um pouco, né, ainda. E aí tem essa imagem que a gente pega da internet, e que em algumas traduções vem escrito assim, vide Jesus. Ou seja, veja Jesus. E falar de Jesus, às vezes, para nós, se torna até um pouquinho mais difícil, porque somos tão imperfeitos ainda. Mas Ele é o nosso modelo, é o nosso guia, é o governador do planeta Terra. Vamos fazer uma regressão lá atrás, na época de Jesus. Será que Jesus, à sua volta, teve pessoas maravilhosas? Não. Sofreu? Muito. Tinham pessoas que compreendiam a Ele? Não. Até os apóstolos, no início, ainda duvidaram, né? Ainda ficaram naquela... E Jesus, em momento nenhum, parou. Porque a ordem da lei divina dentro dele estava num equilíbrio total. Não importava o que estava à sua volta. Dentro dele, ele tinha essa ordem harmoniosamente feita.
E ele compreendia. Então, a gente lembrar de Jesus em todos os momentos. Se fosse Jesus, o que faria? Ah, Patrícia, mas eu não sou Jesus. Eu falo muito isso aqui. Realmente, não somos ainda. Mas ele é o nosso modelo. Né? O modelo é o quê? Aquilo que você vai seguir. Né? E ele é o nosso guia. É aquela luz que está nos dando lá, aquele farol lá no finalzinho. Vamos, vem, segue aqui. Não, não vai para lá, não, vem para cá. É ele. É ele que está conosco o tempo todo. Alguns fundamentos das leis divinas. Lei de amor, lei de justiça, de progresso. A gente traz algumas pinceladas aqui, né? A base fundamental de todas as outras leis, o amor universal como força transformadora que conecta todos os seres. O amor, essa lei divina. O amor tudo supera. O amor tudo cicatriza, tudo perdoa. É o amor. E a gente vê a lei de justiça garante que cada ação tenha sua consequência apropriada, estabelecendo o equilíbrio moral no universo. Então, essa lei de justiça, ela vai ser cumprida dentro daquilo que o nosso equilíbrio vai se fazer necessário. Lei de progresso impulsiona todos os espíritos em direção à perfeição, através de experiências evolutivas contínuas. Se a gente não tiver uma catucada assim para a gente levantar, a gente não levanta, né? Não é? Se deixar na sombra e água fresca, a gente quer, não é isso? Então, a gente tem que ter, às vezes, algo que nos desperte para o quê? Para impulsionar nós, espíritos que hoje estamos aqui encarnados, a progredirmos. Essa é a lei. A lei divina é amor. Diante da lei de Deus, somos todos iguais. Todos. Filhos amados em processo de evolução. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que cada experiência, por mais difícil que seja, representa uma oportunidade sagrada de crescimento e aproximação com o Criador. Estar diante da lei nos traz essa proximidade de Deus, nos traz, como diz aqui, esse crescimento nosso. Que possamos sempre escolher o caminho do amor, da caridade e do perdão. Palavras que, quando falamos, soa tão bem, mas que muitas das vezes a gente não consegue praticar. A gente não consegue praticar o perdão porque a gente tem a nossa lei. Fulano fez isso? É quase olho por olho, dente por dente. Que Jesus veio dizer que não é assim. É pelo amor, pelo perdão, de compreender que aquele irmão está naquele momento. Será que se fosse a gente, naquela situação, a gente também não faria igual ou pior? E a caridade. Será que a gente vem praticando a caridade ou a gente vem esperando que caia no nosso colo? Ah, ninguém me chamou para trabalhar lá no Vinha de Luz? Carlinha passa por mim todo domingo aqui. E Carla não me chama. Somos nós que temos que ter essa disposição para trabalhar, para servir na seara de Jesus. E aí a gente traz de um livro que eu até já devolvi de São João Maceió, que ele fala para mim que eu... só para registrar, que eu pego e não devolvo. É desse livro de Emmanuel. Não anota, não. E chega, que a nossa consciência cobra, né, dona Nelly? Então, é o livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, do nosso querido Chico Xavier. E foi uma reunião pública. Olha o ano e como atual está, em 2025, hein? 15 de maio de 1961, primeira parte, capítulo 3, item 6. É uma mensagem grande, mas eu tirei só um trechinho para a gente amarrar aqui o final, que é essa mensagem de número 30, diante da lei. Olha que nos traz. Possuis
o que deste. Tudo que a gente possui é aquilo que a gente está dando. Lei de causa e efeito, vamos rever o que a gente está dando. Então, tudo que eu possuo é aquilo que eu dou. Granjearás o que vens dando. Você vai alcançar, vai conquistar aquilo que você vem dando. E aí vem uma reflexão. O que eu venho dando? Conheces o que aprendeste. Nós estamos aqui aprendendo. Então, a gente não pode dizer, ai, não falaram isso para mim, quando a gente chegar lá na espiritualidade com aquela carinha de santa. Não adianta. A gente está aprendendo. Saberás o que estuda. Se a gente vem, ou se a gente está no modo virtual estudando, a gente está sabendo. A gente está tendo a responsabilidade daquilo que a gente está aprendendo. Então, saberás o que estudas. Eu fui grifando, tá? Encontraste o que buscavas. Batei a porta e a porta vai se abrir. O que eu venho buscando? Para eu encontrar. Eu venho buscando coisas boas ou coisas não muito boas, porque todo mundo faz. Não tem essa desculpa de todo mundo faz. Acharás o que procuras. Então, vamos refletir naquilo que eu estou procurando, porque eu vou achar. Se eu estou procurando coisa boa, eu vou achar, vou me conectar, vou me harmonizar com espíritos bons. Se eu não estou me conectando, pensando coisas boas, eu vou atrair aqueles irmãos que ainda estão na mesma faixa etária ou inferior à minha. Obtiveste o que pediste. Cuidado com o que pede, que a gente vai ter. A gente vai obter. Então, vamos refletir naquilo que a gente está pedindo. Será que a gente está pedindo somente coisa material? Ou a gente está pedindo algo para o nosso espírito, que hoje está encarnado aqui no nosso corpo, como alma? O que eu estou pedindo para mim? Para quando eu despertar lá, ter isso dentro de mim. Não estou falando que a gente não pode pedir nada, né? A gente tem que lutar, conquistar as nossas coisas materiais. Mas vamos ver em que foco eu estou dando isso. Estou dando mais foco na coisa material ou na espiritual? Eu estou tendo tempo para trabalhar e conquistar aquilo que eu desejo materialmente, mas eu estou tirando um tempo para estudar e crescer moralmente diante da lei de Deus? Ah, Patrícia, mas eu não tenho tempo, eu trabalho. Eu também. Ela, ele, todo mundo. Mas a gente se encaixa para estar aqui no Vinha de Luz, numa quarta-feira, para estar aqui no sábado. A gente se encaixa quando a gente quer. Mas não é imposição. Daniel, você tem que vir. Não. É o despertar do Daniel. Alcançarás o que almejas. Agora, olha esse final. És hoje o que fizeste contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. A partir de hoje, vamos lembrar dessa frase. Tudo que eu fizer hoje, eu serei amanhã. Então, vamos andar, trilhar, nos harmonizarmos com as leis divinas que está na nossa consciência. Vamos parar e ouvir aquele sinalzinho vermelho. Para, não faz isso, você vai se arrepender. Quantas das vezes a gente fala ou faz determinada coisa que a gente fala assim, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito. Então, para que o arrependimento, para que a dor, o sofrimento não seja maior do que a gente já precisa ressarcir das encarnações anteriores, vamos tentar fazer diferente. Que a partir de hoje possamos lembrar sempre desse título, diante da lei de Deus, desse amor universal que nos abraça, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade a cada amanhecer. E que façamos, cada um, a nossa parte, a nossa conduta de ser filho de Deus. Acho que acabou. Acabou. Que Deus nos ampare sempre. Que Jesus, nosso querido amigo,
que manda sempre esses espíritos benevolentes para estarem aqui conosco, que abraça e que abençoe a todos nós sempre. E que nós, ao sairmos daqui, saiamos mesmo com essa luz mais acesa, com essa vontade, com esse querer de fazer a nossa parte diante da lei de Deus. Gratidão e obrigada a todos. Agradecemos, Patrícia. Aquilo que a gente gosta de falar, porque quando a gente vai decidir os temas, né, que a inspiração nos chega naquele momento nosso de reunião, e de uma página a gente traz um tema tão importante nas nossas vidas, né? Tomar cuidado para observar a lei. Né? Então, você vê a conexão que está entre um título que foi proposto inicialmente, como ele se transforma, na verdade se agiganta, né? Na verdade não é outro rumo, era o rumo que estava planejado. É que nós não tínhamos, né? Tinha que ter, acreditar realmente na lei de causa e efeito, acreditar que tudo podemos quando nós estamos atentos, né, se propondo a ouvir o chamado, né, para aquilo que a gente precisa. Nada está fora do lugar, está tudo dentro do seu lugar. Né? Temos que repaginar as nossas vidas, isso é fato. Né? Tomar cuidado e vigiar a lei, todo instante. Né? Então vamos pedir a todos que fechem os olhos, de preferência. Por que esse pedido? Para nós mergulharmos dentro de nós mesmos. E fazemos melhor quando nós fechamos os olhos, avivamos mais os nossos pensamentos, a nossa consciência, para lembrarmos melhor dessas leis que a Patrícia tão bem nos ilustrou. Para, acima de tudo, darmos graças ao Senhor Jesus, que tem nos auxiliado diuturnamente nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, especificamente nessa vontade que sempre temos de estar aqui, e às vezes temos uma tendência a vacilar e hoje está chovendo, vou ficar em casa, vou dormir mais um pouco. Mas graças a eles, os benfeitores que estão sob sua orientação, aqueles nossos amigos espirituais que nos assistem, têm tanto trabalho conosco, nos dão aquele ânimo de vir aqui de novo e beber dessa água do conhecimento, que tanto nos faz melhor. Não criaturas melhores, melhor no sentido de mais disposição, mais vontade de querer aprender, para se fortalecer nas decisões mais acertadas. Esse é o nosso propósito, de conhecer a lei de Deus de uma maneira mais assertiva, porque elas estão escritas na nossa consciência, para que nós possamos fazer escolhas melhores. Que todas as infelicidades que nós tivemos no nosso caminho, e que porventura teremos outras, são falhas nas nossas escolhas. Precisamos escolher melhor. Obrigado, Senhor Jesus, por toda a paz que reinou neste ambiente, pelo nosso caminhar, por nos fortalecer e estar aqui. Obrigado, Senhor, e amigos espirituais, especialmente o nosso irmão Frei Fabiano, que tanto nos auxilia nessa tarefa edificante e todas as outras que realizamos nesta casa de oração, o Vinha de Luz. Obrigado, Senhor. Que todos possam manter-se tranquilos e serenos para a segunda fase que realizaremos, que é o trabalho de passe. E aqui encerramos esse primeiro momento na graça de Deus. Que assim seja.